tarde! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal Terapia de Renascimento. Hoje eu converso com a Nayara Rosa. Ela é psicóloga, mentora de relacionamentos, que acabou de entrar aqui. E a gente vai falar hoje sobre relacionamentos abusivos, o doce amargo do abuso. Olá! Vamos ver se agora tá bem. Tudo bem, gente? Estão conseguindo me ver bem, me ouvir? Se alguém puder dar um feedback aí. Para quem está chegando agora, então, olha só, quem está falando aqui é o Ednardo, eu falo de Belo Horizonte, eu sou terapeuta em renascimento e também hipnoterapeuta, e hoje eu converso aqui com a Nayara Rosa, que está falando comigo diretamente de Florianópolis, Santa Catarina. A Nayara é psicóloga, ela é mentora de relacionamentos, ela é especialista nessa questão de relacionamentos, e a gente vai conversar aqui hoje sobre o doce amargo do abuso, sobre os relacionamentos abusivos e também os relacionamentos tóxicos, né? Isso mesmo, Nayara? Isso, prazer para quem não me conhece. O Ed já fez a minha apresentação. E algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar foi o que me fez querer estudar relacionamentos e me especializar nessa área junto com a inteligência emocional. Foi porque eu também vivi um relacionamento tóxico e abusivo e eu fui tentar entender por que eu estava vivendo isso na minha vida. Por que eu estava numa relação em que eu me sentia tão mal, em que eu me sentia desprezada, que eu não me sentia bem, que eu não me sentia valorizada, e mesmo assim eu continuava ali. Então é um momento que muitas mulheres passam, e aí aqui é um dado para trazer para vocês também, que 8 a cada 10 mulheres vivem um relacionamento abusivo ou tóxico. E algo que eu quero ressaltar aqui é que esse dado ele é muito maior para mulheres, pela forma como a gente é socializado, mas isso não é exclusivo de mulheres. Homens também passam por relacionamentos abusivos. E é sobre isso que eu quero falar aqui com você hoje, Ed, da gente entender o que gera esses relacionamentos, o que faz com que a gente tenha relações dessa forma, como que a gente pode identificar esses traços e mudar essa situação antes que seja tarde. Legal. Ô, Nayara, antes da gente continuar também, eu queria só pedir para o pessoal, porque para quem assistiu a nossa outra live, gente, eu já fiz uma live aqui no canal com a Nayara, né? E a gente percebeu que tinha gente até do exterior, né, Nayara, aqui. Tinha. Então eu queria pedir, mesmo que você esteja assistindo, talvez aqui quem for assistir a gravação depois, ou mesmo quem estiver ao vivo agora, digita aqui no chat a cidade de onde você está falando, para a gente conhecer, para a gente saber de onde que você está falando, e para a gente conhecer vocês melhor também, né? Isso, vai E ser ótimo. para a gente dar sequência aqui também na live, Nayara, eu queria que você falasse para a gente como é que funciona, por exemplo, esse ciclo. Parece que existe um ciclo aí do relacionamento abusivo, né? Como que funciona essa dinâmica aí? Ótimo. Existe sim. Ó, o pessoal já tá respondendo aí, de onde que é cada um. Ótimo. Vamos Floripa, falando aí. BH, Muito joia. bom. Gente, é o que acontece, Ed. Existe sim um ciclo do relacionamento abusivo. Eu vou começar falando do relacionamento abusivo e depois a gente pode falar um pouquinho da diferença dele pro relacionamento tóxico. O que acontece numa relação abusiva? É uma dinâmica de relacionamento que não é saudável e que ela é pautada em dinâmica de poder. Então, existe uma pessoa dentro da relação que tem a intenção de dominar aquela relação. Isso acontece porque essa pessoa, lá dentro, de forma inconsciente, gente de lugar mesmo, de todo lugar mesmo. Isso acontece porque todas as pessoas têm um lugar de insegurança. Só que as pessoas que têm um lugar de insegurança e não cuidam disso, elas vão buscar outros artifícios de forma inconsciente ou subconsciente ou até consciente para não entrar em contato com essa insegurança. E é aí que começam essas dinâmicas de poder. Então, normalmente, o que acontece numa relação? Uma das pessoas começa, né, a flertar, a estar ali, a querer cativar a outra pessoa de uma forma muito insistente, muito grande, muito exagerada. É o que a gente conhece como love bombing hoje em dia, que é bombardeamento de amor. Então, deixa você lá em cima, você fala, nossa, nunca alguém me amou
tanto assim, nunca alguém me viu de uma maneira tão maravilhosa assim. E é muito comum que pessoas inseguras também, que não sabem seu valor, fiquem maravilhadas com isso. Falem, cara, até que enfim alguém viu meu valor. E aí se atraem fortemente por essa pessoa. É que nem gasolina e fogo, tá? Essa é a relação. Né? Então, assim como a gente tem uma pessoa que tem esse lugar da insegurança e ela vai nesse lugar de poder, de dominância, a gente tem uma outra pessoa que está num lugar de insegurança, que não reconhece os seus valores e depende da visão do outro. Então, a gente criou ali já direto um sistema de codependência emocional. Um precisa estar no poder para se sentir bem e a outra pessoa precisa se sentir reconhecida. E a gente entra nesse ciclo. No próximo passo, o que acontece? Conquistei, agora sim eu tô com essa pessoa, né? Ela é meu tudo, a gente entra com essa ideia. E aí começa que essa pessoa que é a dominante, que é a que tem um perfil abusivo, começa a cortar as relações que essa outra pessoa tem com o outro mundo. Por quê? Ela tem medo de que essa pessoa perceba que ela não é tão boa e escolha outras pessoas e fique com outras pessoas. Então, qualquer pessoa que chega perto da pessoa com quem ela está se relacionando é uma ameaça. Então, ele, né, a outra pessoa começa a cortar essas relações. Ai, essa sua amiga não é boa para você. Nossa, viu como sua família só fala isso, aquilo outro? Ai, você não devia andar com essa gente. Começa a minar essas pessoas. E, claro, a pessoa que está ali nesse relacionamento e, nossa, se sente super amada, fala, não, eu quero ter a proteção. Eu quero manter essa pessoa da minha vida, porque olha como ela me coloca pra cima. E aos poucos começa a se desconectar da sua rede de apoio, da sua família, das suas amizades. Fica dependente e tendo como única fonte de afeto, de carinho, aquele parceiro amoroso. E aí é quando essa pessoa que está na dinâmica de poder começa a perceber que agora ela está num lugar de não tenho competição, não tenho mais perigo. Então ela começa a, de fato, rebaixar a autoestima daquela pessoa para poder se sentir melhor. Então começa a fazer pequenas críticas, alfinetadas, falar da roupa, falar, nossa... E aí aqui é aquele lugar que a gente começa a identificar pequenos sinais que muitas pessoas não percebem como sinais abusivos, que são as chantagens, que são aquelas cutucadas, que são indiretas, são aquela comunicação. Né? Exatamente. Sabe aquela comunicação que é um pouquinho mais áspera, que cutuca, que machuca, mas aí você fala assim, eu não vou brigar e deixa quieto, porque você não quer entrar no conflito, porque você não quer entrar numa discussão. Até porque entrar em uma discussão com aquela pessoa que é agora é a tua única fonte de suporte, é um risco para você. Então, começa a se gerar uma dinâmica de baixar a autoestima. A pessoa que tem esse lugar de poder começa a baixar a autoestima da outra. Para quê? Para se sentir melhor, para se sentir poderoso, para se sentir bem. E a outra pessoa que tá ali naquela dinâmica que a gente chama aqui dentro dos relacionamentos abusivos de vítima, ela começa a cada vez mais ficar para baixo, cada vez mais encolhida, cada vez mais reclusa. Então, outro sintoma é não ter mais prazer em fazer as coisas, é ter medo de falar o que sente, é ter medo de falar o que pensa, porque toda vez que traz algo pro outro, é retalhado. Aqui a gente tem até um comentário, ó. Eu vivi isso por 7 anos, mesmo vendo isso diariamente, afinal sou policial. Ninguém está fora de viver isso. Por mais que sejamos mulheres que têm conhecimento, que trabalham com isso, quando está acontecendo com a gente não consegue enxergar. É muito difícil. Eu falo isso porque eu também passei por isso. Eu também vivi isso. Eu também não consegui enxergar. E aqui está um ponto muito importante, Su, que eu quero pontuar. A forma como a gente aprende relacionamento também é distorcida. A gente aprende que tá tudo bem rolar uma alfinetada, a gente aprende que é isso mesmo, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Que relacionamento é difícil mesmo, que é assim mesmo, que a gente tem que aguentar. Então a gente tem uma ideia de que relacionamento é suportar, é sacrifício. Então tá tudo bem não sofrer, faz parte. Essa ideia é veneno para os relacionamentos. Né? Aquilo que você até trouxe nos seus stories, né, Ed, que eu achei sensacional. Né? Então,
que você trouxe, né? Quanto tempo que eu aguento isso? E aí o terapeuta perguntou, quanto tempo você aguenta tomar veneno sem isso te fazer mal? É a mesma coisa. Só que como a gente está dentro dessa socialização, a gente entra nisso e não percebe. Até chegar aquele momento que começa a perceber o quão mal está. A pessoa começa a chorar todo dia, começa a não se sentir mais bem, começa a não conseguir trabalhar, começa a ter outras deficiências em outras áreas da vida. E aí, nesse momento, ela faz o quê? Ela começa a pontuar, ela começa a responder, ela começa a tentar fugir. E aí, o que que acontece? Que aqui também é uma parte importante do ciclo. Essa pessoa que está no poder começa a tentar capturar a confiança dessa pessoa de volta. Pede desculpa, fala que nunca mais vai acontecer, que agora ela vai mudar. E aí a pessoa que estava ali naquele lugar de vítima fala assim, poxa, a pessoa pediu desculpa, ela reconheceu, eu vou dar mais uma chance. Só que aí o que que acontece? Passa um tempinho, flores, beijos, amor, o love bombing de novo. Só que essa pessoa ela não muda as atitudes. Ela continua a criticar, ela continua a desrespeitar, ela continua a não respeitar o espaço, ela continua com essa dinâmica. E aí, quando ela percebe que a pessoa está prestes a sair, ela pede desculpa de novo e se torna um ciclo vicioso. E por isso que durante muito tempo, muitas pessoas ficam nesse tipo de relacionamento. Porque elas têm a esperança de que algo possa ser diferente. E é aí que a gente vê tantas relações como essa que a Su trouxe agora, né? De viver isso durante muitos anos e eu vivi isso durante 4 anos também. Nayara, tem uma curiosidade aqui que eu queria trazer para você sobre a Su. Eu conheci a Su numa corrida de aplicativo, você acredita? Olha só. A Suleika estava saindo de um plantão lá na delegacia e tocou uma corrida de madrugada, né? Aí foi assim que eu conheci ela, né? Ela me contou das terapias que ela faz, ela é terapeuta também. E ela tá fazendo mais um comentário aqui, ó. E o tanto que a gente se sente culpada quando começa a enxergar a pessoa como ela é. A família não acredita na gente. Isso é um padrão muito comum mesmo, né, É Nayara? muito, muito forte. Por Sentir quê? culpada, né? A pessoa se sente culpada. Como que eu não percebi isso antes? Como que eu não vi esses sinais? E aí começa a lembrar de momentos em que se sentiu mal, de falas de amigos, de fala de familiares, que naquele momento falava, não, imagina, é que você não conhece muito bem. Ah, eu tava só nervoso naquele dia. Ah, não, foi só um dia ruim. E de novo, né? A gente não tem essa consciência e essa educação emocional de que adultos são responsáveis pelas suas emoções e que não devem, a gente não deve aceitar que o outro jogue para cima as emoções dele, que ele desconte em nós aquilo que a gente viveu. Só que como que a gente vai ter essa percepção diferente se quando a gente foi criado pelos nossos pais e eles estavam nervosos, eles descontavam na gente? Então a gente aprende isso de forma inconsciente ao longo de vários anos na nossa vida. A gente vê filmes, né, que a pessoa pisa na bola, faz uma merda, depois pede desculpa, e aí a gente se reúne, e é lindo e maravilhoso, e não tem nenhuma conversa para realmente falar sobre o que aconteceu. Então, a gente Legal. tem todo um sistema, né, complexo, e que a gente precisa começar a olhar se a gente quer mudar isso. Muito bem. Tem uma outra parte aqui do comentário da Su também que eu acho importante a gente pontuar, Nayara, que ela fala assim, olha, a família não acredita na gente. E aqui eu quero fazer uma rápida conexão quando eu vou falar assim, sair um pouquinho do contexto, mas falando de abuso também. Quando ocorrem vários tipos de abuso contra a criança, tá, gente? Muitas vezes a família desacredita, não acredita na criança, acha que a criança está mentindo. E aí, quando chega na vida adulta, aquela pessoa que traz uma criança ferida, que lá na infância sofreu um abuso e ninguém acreditou nela, ela vai se sentir culpada, ela vai ficar travada também em contar para os outros, e muitas vezes ela aguenta calada, porque ela já houve um abuso lá na infância, então ela pode ser que ela traga esse padrão também. Não sei se você percebe esse tipo de situações também nos seus atendimentos, na área de que muitas vezes o abuso que ocorre na vida adulta, a pessoa vai sentir muito, mas porque ela já vem com um padrão de abuso lá da infância também. Ou seja, a criança ferida, né? Com certeza. E é por isso que os rompimentos, os términos, esse relacionamento amoroso, ele pega num lugar que é muito específico. Porque ele pega diretamente nessa relação com quem eu deveria ter confiado e não pude confiar.
Então, com certeza faz ressonância direta nessas relações. Por isso que a gente vê tantos adultos que têm dificuldade de confiar, ou que de permanecer em relações e serem confiáveis, porque eles criam esse mecanismo de defesa de antes de eu ser abandonado, eu vou abandonar, né? De autossabotagem, muitas vezes. Então faz total sentido isso que você está falando, né? Da gente não ter tido acesso a isso. E algo que eu estudo muito, inclusive, é desenvolvimento infantil. É educação infantil, inclusive emocional. Porque hoje nós temos muitos adultos que são infantis emocionalmente, que estão vivendo ainda com base nesses traumas, com essa fase, né, de não ter sido acolhido, de não ter sido validado, de ter sofrido abusos ou, né, situações que foram traumáticas e que não souberam como lidar aquilo. Então hoje a gente vive nesse momento de que a gente precisa reaprender a fazer isso para curar essas questões que aconteceram antes e não repetir, não permitir que elas se repitam na nossa vida. Muito bem. Ô, Nayara, e essa questão, essa diferença entre o relacionamento tóxico e o relacionamento abusivo? Como é que existe diferença, então, entre aquilo? Eu, por exemplo, achava que eu vivia um relacionamento abusivo, mas depois que você me falou que existe uma diferença, eu confio que, na verdade, era um relacionamento tóxico e não abusivo. Qual que é essa diferença aí, afinal, do Ótimo. tóxico para o abusivo? Sim, ótimo. Quando a gente fala de um relacionamento abusivo, a gente tem essa dinâmica de uma pessoa entrar nesse lugar de poder e de forma manipulativa coercer a outra pessoa a fazer o que ela quer, a manter ela dentro desse relacionamento. E existe uma escalabilidade da frequência, vai escalando, né? A frequência e a intensidade dessas questões. Então, num relacionamento abusivo, ele vai começando de uma forma mais branda e ele vai aumentando. Ele vai ficando cada vez mais violento, ele vai ficando cada vez mais forte. E é por isso que a gente fala, né, de você perceber antes de chegar tarde demais. Porque normalmente, nesse ciclo de relacionamento abusivo, não existe recuperação. Não existe como você melhorar aquela relação estando dentro dela. Porque isso significa que aquela pessoa que está num lugar de coerção, de poder, ela precisa de tratamento. Ela não está... Individual. Ela precisa de um tratamento individual, é isso? Exatamente. E normalmente essas pessoas não fazem isso. Elas falam que vão fazer e nunca fazem. Isso a gente vai entender como um relacionamento abusivo, que tem todo esse ciclo e que não tem mudança dentro daquela relação. São pessoas que fazem isso de forma quase que consciente. Ela sabe que se ela agir daquela forma, ela vai ter aquela resposta da pessoa. Quando a gente está falando de um relacionamento tóxico, e aí aqui é muito importante porque todos nós temos padrões tóxicos. Todos nós fazemos coisas que machucam a nós e os outros. E se a gente não estiver prestando atenção, a gente pode sim entrar em dinâmicas tóxicas dentro da nossa relação. Então, por exemplo, algo que não é abusivo, mas é tóxico. Quando o casal fica alfinetando um na frente do outro, na frente dos amigos. Teve uma briguinha e fica ali na frente, jogando na cara um do outro, tentando ver quem os amigos dão suporte. Isso não é uma característica de um relacionamento abusivo dentro de um contexto, né, que a gente estava falando antes. Se isso é algo que acontece e existe essa dinâmica dentro da relação, ela pode ser tóxica. E aí entra dentro do relacionamento uma coisa de crítica, de competitividade, e fica como se fosse duas crianças se relacionando ali naquele relacionamento. Ou quando uma pessoa ela é muito pessimista. Uma das pessoas ela não tá bem, e aí ela vê as coisas todas de um jeito ruim, ela acha que nunca vai dar certo, ela fala que as coisas não são boas, mas ela não tá fazendo isso em um lugar de manipulação. É porque ela não consegue ver a vida de uma forma melhor. Então, se ela tá mal, ela não consegue trazer uma coisa boa pro relacionamento. E aí isso sim pode ser tóxico para aquelas pessoas, para quem tá naquela relação. Então tem muito a ver com a frequência e a intensidade. Nos relacionamentos tóxicos, essas são violências que acontecem numa frequência e numa intensidade menor. Elas não escalam. Elas são mais brandas. Elas são mais recorrentes. Né? Elas ficam ali num platô. Num relacionamento abusivo. A gente pode dizer também, Nayara, assim, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi, vamos
vamos dizer assim, o relacionamento abusivo, a gente pode dizer que ele é mais intencional, e no caso do relacionamento tóxico, pode ser que a pessoa esteja sendo tóxica sem perceber, é mais ou menos isso. Exatamente. A pessoa fica dando alfinetada, tem aqueles comentários ácidos e tudo mais, e ela às vezes nem percebe que está jogando o relacionamento pro buraco. Exato. Qual que é a diferença? Normalmente... O abuso não, o abusador ele sabe que ele faz aquilo para se manter no poder, e ele sabe que ele tem que fazer aquilo ali para manter a posição de poder dele ali no relacionamento. Exatamente. Ele é mais intencional, ele faz de propósito, vamos dizer assim. Exatamente. E a Su diz que assim, então posso dizer que a manipulação é predominantemente da relação abusiva? Sim e não. De novo, vai depender da frequência e da intensidade que isso acontece. Então, por exemplo, uma manipulação que acontece em relações que não necessariamente são tóxicas é aquela assim, ai, mas você vai sair com seus amigos e vai me deixar aqui sozinha? Isso é manipulação. Isso é um relacionamento abusivo? Não necessariamente. Agora, se a pessoa usa disso constantemente para coercer a pessoa a não fazer o que ela quer, a não ter liberdade, a colocar inclusive a segurança, a moral dela em risco, se você fizer isso, então eu vou mandar suas fotos para não sei quem, eu vou expor aquele vídeo. Aí a gente está falando de uma relação abusiva. A gente está falando de uma relação que tem uma intensidade, uma intencionalidade de manter aquela pessoa presa dentro daquele relacionamento. Quando a gente faz... Os dois quando a pessoa nega sexo também, né? Ali pro parceiro ou pra parceira. É um jeito também, né? Mais comum da mulher pro homem também. Exato. Por exemplo, falar assim, não vou transar com você porque você não me levou em tal lugar, você não fez tal coisa. Tô com dor de cabeça. É que eu sinto que aí é um lugar bem sensível, sabe, Ed? Porque hoje a gente vive numa sociedade em que o sexo, ele foi colocado num lugar muito deturpado dentro das relações, né? Então, ele realmente foi colocado nesse lugar. E se existe um lugar onde não existe uma conexão, de fato, para acontecer aquela relação sexual, ela pode, inclusive, cair num lugar de abuso. Porque se eu vou e eu faço aquele ato sexual sem estar com vontade, sem estar me sentindo bem, sem estar me sentindo aberta para aquele ato, mas eu só faço isso porque é o meu marido, se eu só faço isso porque é a minha namorada, se eu faço isso só porque eu tenho que mostrar que eu tô presente para não perder a pessoa que tá comigo, a gente também tá falando de um relacionamento que tem, né, uma dinâmica que é tóxica. Então, inclusive, a Lorena, né, que fala de sexo e psicologia, ela fala muito isso. Se você não pode falar sobre sexo com essa pessoa, você não deveria estar transando com ela. Se você não pode falar sobre isso com a pessoa, se você não pode trazer quais são os seus incômodos, se você não pode falar que você não tá afim, se você não pode falar como você gosta, você não deveria estar fazendo isso. Você tá abrindo um espaço de abuso ali naquela relação. Se aquela pessoa não pode, se você não pode se expressar, então esse lugar não deveria estar sendo falado, não deveria estar sendo feito, você não deveria estar tendo esse tipo de interação com essa pessoa se você não pode falar sobre isso, né? Teve até um caso aí, né, Nayara, que teve repercussão lá do Amor às Cegas, né? Um reality, não é? Exatamente. Tem um reality show da Netflix que se chama Casamento às Cegas. E aí depois do programa, isso é importante falar, depois do programa que começaram os episódios de assédio sexual dentro desse relacionamento. Então a mulher, ela trouxe, né, no programa que o que tinha feito ela terminar o relacionamento foi que ele tinha um problema erétil, ele tinha um problema, uma questão, e ele estava tentando tratar isso, mas a forma como ele estava tentando tratar era no meio da noite ir lá e assediar ela e tentar manipular os genitais dela, etc. Isso, gente, é mais comum do que a gente imagina. E aí você fala assim, nossa, Nayara, mas como que essa mulher, né, não virou e... Ai, para! Que pensa, você tá numa relação que você quer ajudar outra pessoa. E aí você vai com paciência, e aí você fala, não, olha, eu não quero, não é bem assim. Você vai criando um mecanismo sem entender que aquilo que está acontecendo é um abuso, porque é muito, mas muito decepcionante, frustrante, triste, revoltante você se sentir abusada por alguém que deveria estar do teu lado, que deveria estar cuidando de você. Então eu vejo que existe também uma dificuldade das pessoas darem nome às coisas. Porque, de novo,
A gente vive numa sociedade que normaliza esse tipo de atitude, de passar a mão, de tocar, sem consentimento, sem ter um consentimento, sem ter uma conversa sobre. Principalmente em casais que já estão juntos. Então, né, porque eu já sou casada, então eu tenho direito. E aí é onde acontece esse tipo de caso de abuso. Legal. Nayara, eu queria que você falasse também, assim, ó, para ficar de uma forma bem objetiva, quais os sinais que uma pessoa pode, de uma forma bem objetiva, identificar no relacionamento para ela saber se é tóxico ou abusivo. Mas antes de você responder, Nayara, só queria pontuar uma questão aqui. Para quem não sabe, essa série que a Nayara falou aí da Netflix, Amor às Cegas, né? É casamento. Ela é uma série Casamento às Cegas, não é isso? É um reality onde as pessoas se conhecem de olhos vendados, né? Elas têm encontros ali, conversam. Elas não se veem, elas se conhecem sem se ver. O único momento que elas se veem é quando elas já escolheram casar uma com a outra. Não. Então elas tomam a decisão de se casar sem levar em consideração a aparência. Exatamente. Legal. Então quais seriam esses sinais, Nayara, para a pessoa saber se de fato ela está aí num relacionamento tóxico, abusivo? O que uma pessoa pode fazer para identificar isso? Se ela não pode falar aquilo que ela sente ou que ela pensa. Esse é o mais claro, não tem como. Se você fala algo que te incomoda, se você fala algo que você está sentindo, que você não gostou da outra pessoa, e aquela pessoa, ela já reage, ela já bloqueia aquilo, ela já fala que é besteira, e mesmo depois ela continua com essa postura, já é um sinal de que essa relação precisa urgentemente de cuidado, de olhar e de mudar essa dinâmica. Porque é aí que começa esse ciclo de desvalidação do que a outra pessoa sente, de passar por cima dos limites, de não respeitar, né? Então precisa de uma educação para, inclusive, a pessoa que está trazendo o limite saber como colocar e como falar isso de uma forma que realmente seja um limite. Se isso não está sendo respeitado, já é um sinal claro de que é uma relação que tem um traço tóxico e pode se tornar abusivo. E é uma questão de comunicação, né? A importância do diálogo aí no relacionamento. Sim, exatamente. Esse é o principal sinal, assim, é o que mais precisa ser olhado. E a coerência da fala com a atitude. Porque não adianta nada eu falar, nossa, realmente, você tem razão, eu não vou mais fazer, e continua fazendo. E se essa pessoa também não se propõe a pedir ajuda, a buscar ajuda, isso também é um sinal muito claro. Então, se a pessoa ela não tem abertura para conversa, para falar sobre os assuntos, sobre entender como que ela te afetou, e você também entender como que aquela situação está afetando. Se você não tem coerência entre o que é falado e o que é feito, e se você também não consegue, se a outra pessoa ela não está aberta a pedir ajuda para fazer isso. Então, esses são sinais que são assim, bandeiras vermelhas para esse tipo de relacionamento, para esse tipo de dinâmica, que tem que cortar desde o começo. Muito bem. Eu queria te perguntar também, Nayara, por exemplo, a pessoa identificou que ela não consegue expressar os sentimentos dela, ela percebe essa coerência entre a fala e a atitude do parceiro, que não está nada coerente, ou seja, a pessoa fica prometendo ali que vai mudar, não muda nunca. Eu queria te perguntar duas coisas. O que a pessoa tem que fazer, então, depois que ela percebe que está nesse tipo de situação? Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho mais, se você puder me explicar melhor. Por exemplo, eu queria entender melhor essa questão da codependência emocional. Ótimo. O que é exatamente isso, né? E em seguida você pode falar aí do que fazer quando perceber esses sinais. Ótimo. A codependência emocional, ela é um sintoma muito comum, principalmente em mulheres, pela forma como a gente é socializada, de colocar a relação afetiva, né, o cuidado para o outro como algo vital para ver o meu próprio valor. Então, a base da codependência é que eu preciso ser necessária numa relação para eu ter valor. Então, se eu não sou necessária naquela relação, se eu não sou vital para aquela relação, eu sinto que eu não tenho valor, então eu me sinto muito mal, eu me
acaba a minha autoestima. Então eu faço coisas dentro dessa relação para eu ser sempre necessária, para eu estar sempre nesse lugar de cuidado. Isso pode acontecer. Isso foi um termo desenvolvido através do estudo de Alcoólicos Anônimos. Existia uma mulher que ela passou pelos Alcoólicos Anônimos, ela foi alcoólatra, e ela começou a estudar a família dessas pessoas que eram alcoólatras. E muitas das vezes ela via que a dinâmica da família mantinha as pessoas alcoólatras naquele lugar, porque daí essas pessoas tinham uma função dentro da vida daquela pessoa. Ai, coitado dele, não, sem mim essa pessoa não vive, ela precisa de mim, eu preciso estar nesse lugar de cuidado para poder ter valor, para poder me sentir amado. Inclusive, eu não lembro um filme, mas tem um filme muito bom que relata essa história de uma forma bem trágica, que era uma adolescente, né, uma criança, que tinha vários problemas, que ela tinha dificuldade para andar, que ela não ia para a escola. E aí foi se descobrindo que a mãe dava remédios que ela não precisava e que debilitavam ela, para que a mãe se mantivesse nesse lugar de cuidado. Por quê? Qual era o ganho que essa mãe tinha? Ela era vista como, uau, olha as coisas que você passa para cuidar dessa pessoa. Nossa, você é uma santa, você é incrível. Nossa, olha isso. Então ela depende de cuidar do outro para ter o seu valor reconhecido. E essa codependência, ela é um espectro, né? Então não necessariamente ela vai chegar nesse ponto. Mas dentro de relacionamentos afetivos, isso acontece nesse lugar de que eu preciso que o outro me veja para que eu tenha valor. Então eu deixo de fazer as minhas coisas para atender o outro, para estar sempre disposta para o outro, para ele ver o meu valor e precisar de mim nessas relações, né? Então é uma dinâmica que é, por si só, tóxica, tanto para a pessoa que vive quanto para a pessoa que está junto. Legal. Um jeito de entender. Você conhece o TED Talks da Jéssica Arones? Você já assistiu esse TED Talks? Não. Não. A Su colocou aqui o nome do filme, Fuja. Obrigada, Su. Ah, Su conhece. Arrasou, sim. Não conheço. Qual que é esse talk? Então, é o seguinte, ó, assim que terminar a live, eu vou fazer um story e vou colocar aqui no canal o link do YouTube de uma história. Gente, isso assim, ela relata, é uma mulher linda, pensa uma mulher linda, estilo modelo, sim, uma mulher lindíssima, de caráter, você vê pelos princípios dela, do jeito que ela fala, você percebe que ela é uma pessoa de caráter, e estava num relacionamento, Nayara, onde o cara chegava a fazer ela se arrastar no chão para pedir desculpa para ela. Você acredita nisso? Acredito. Então eu vou deixar o link aqui para você, depois você me fala, né, se você já assistiu. Se nunca assistiu, acho que vai agregar aqui um pouquinho. Legal. Mas, principalmente para quem está nos assistindo aqui, quando eu deixar esse link depois, para vocês assistirem no YouTube, tentem olhar para o outro, né, para a história dela e como talvez isso venha acontecendo aí na sua vida, né, se talvez você não esteja aí também num relacionamento ou abusivo ou mesmo tóxico, né, que a gente já viu aqui a diferença. Qual é? Exato. E o que fazer, Nayara? O que fazer quando a pessoa percebe que está... A primeira coisa é não se culpabilizar, aquilo que a gente estava falando, né? Se acolher. É entender que isso acontece, que a gente não tem como adivinhar esse tipo de dinâmica e que a gente é socializado para achar que isso é normal. Por quê? Se a gente fica se culpabilizando, a gente se isola. E nesse momento, o mais importante é a gente pedir ajuda, é a gente se reconectar com a nossa rede de apoio e a gente procurar a ajuda de um profissional para dar apoio nesse processo de respiro, de voltar a se conectar com o seu valor, porque normalmente quando a gente percebe que está nesse tipo de relacionamento, a nossa autoestima está baixa, a gente não tem o nosso valor e a gente de alguma forma se pune por estar nesse lugar. Então precisa de ajuda, precisa de pessoas em volta, amigos, familiares, pessoas que realmente também não vão entrar nesse lugar de culpabilização, mas vão entrar nesse lugar de acolhimento e precisa de apoio profissional. Então a primeira coisa é não se julgue, não se culpe, se acolha e busque ajuda. Conecte com seus amigos e busque ajuda profissional para que esse processo possa ser feito o mais rápido possível
mesmo que você ainda esteja dentro desse relacionamento. Porque muitas pessoas não conseguem terminar esse relacionamento na hora que percebem isso. Porque ainda tem muita dependência dessa outra pessoa, ainda tem muitos vínculos, ainda tem muitas questões. Grande parte das pessoas, às vezes, dependem financeiramente, né? No caso de mulheres, é muito comum que a mulher dependa financeiramente do marido, ou do esposo, ou do namorado, nesses casos. Então, procure ajuda mesmo que você ainda esteja nesse relacionamento. Não pense que você precise terminar esse relacionamento. Pense que você precisa de ajuda para se fortalecer, para tomar uma decisão boa, para tomar uma decisão consciente, para avaliar essa situação de uma forma que seja melhor. Inclusive, Nayara, o padrão também que é muito comum de chegar aqui para mim é quando a pessoa ela tá numa relação em que ela vai suportando ali traições reiteradas, né? E isso é uma forma muito comum de abuso também, não é? Sim. Olha, quando a gente fala de traição, inclusive eu vou fazer uma live hoje às 18h18, vai passar no YouTube também. Sério? Sim, vou fazer uma live falando sobre esse tema, porque ele é um tema que pega em diversas questões, que a gente precisa falar, a gente precisa olhar, porque quando a gente está falando de traição, a gente está falando de algo que não é novo. Isso não é novo. Não é a primeira vez que a gente vê um caso de traição, né, que a gente teve agora, né, da ex do Yuri, mas isso é algo recorrente na nossa sociedade. E isso acontece não só dentro da esfera afetivo-sexual, né, mas existem vários tipos de traição. Existe uma traição patrimonial financeira, né, quando as pessoas se casam, têm contas em conjunto e uma delas esconde o dinheiro, não sabe, não conta o que ganha, né? Exato. Então, assim, existe um lugar que a gente precisa tomar muito cuidado nesse lugar da traição, porque a gente precisa olhar para isso como algo sistêmico que acontece. E aí, claro, que cada pessoa que está vivendo uma situação dessa precisa entender o que aquilo significa para ela. Porque se para ela aquilo é inadmissível, se ela não tem condição, se para ela não faz sentido estar num relacionamento e a outra pessoa se relacionar com outras pessoas, e ela se mantém naquele lugar, aí sim entra num lugar de abuso. Aí entra num lugar de toxicidade. Porque ela tá se mantendo num espaço em que ela não dá conta, em que ela não tá bem com aquilo, que ela não fica bem com aquilo, né? Então, nessa live eu vou falar um pouco mais, né, de como a gente define isso, de onde que isso vem, por que que isso é assim, e como que a gente realmente consegue redefinir o que faz sentido pra gente ou não, dentro de uma relação com relação a esse tema, né, da traição. Porque pra mim, pelo menos, Ed, por exemplo, traição é você falar que você vai ver a série comigo e você assistir com outra pessoa sozinho. Isso pra mim é traição também, entende? Então, assim, o que é traição, sabe? Essa falta de novo, né? A gente tá falando da falta de coerência entre o que é falado e o que é feito, né? A gente volta para esse lugar. Legal. Posso trazer um exemplo aqui também sobre traição? Claro, nossa, por favor. E por que a traição dói tanto às vezes? Isso é uma prática que a gente está trazendo aqui, tá? Não é uma regra, mas, por exemplo, a pessoa ela estava sentindo muito ali a dor daquela traição. E aí, quando a gente foi fazer um trabalho ali para verificar se ela tinha um trauma relacionado a isso na infância, chegamos a uma cena onde o pai fazia promessas de que ia visitar a filha, vou te pegar para passar um fim de semana, e não ia. Às vezes a mãe arrumava a criança toda, deixava bonitinho para o pai pegar, e o pai não ia. O que a criança sentia? Como que ela sentia? Traída. É uma traição. Houve a promessa não cumprida, então aciona o gatilho de traição. Aí lá na frente, quando vem a traição no relacionamento, não é só o adulto que está sofrendo, está resgatando aquele gatilho emocional da criança ferida. Então é um ponto aí para a gente prestar atenção também. Se não houve aí uma traição nesse sentido na infância. Com certeza. Sabe uma coisa que eu observo também, Ed? É que a traição, ela também vem nesse lugar justamente pelas questões da infância, que carregam, né? Eu vejo por que dói tanto. É porque as pessoas que são traídas, elas colocam o valor delas muito fortemente dentro dessas relações, dentro da visão e do valor que aquela pessoa dá para elas.
Então, se aquela pessoa não quis estar com ela, significa que eu não tenho valor, que eu não sou amada, né, que eu não sou boa. Então, existe muito ainda nas nossas relações, por conta da forma, né, como a gente viveu nossas relações na infância, essa ideia, né, de que se eu sou rejeitado, o problema está em mim. Porque quando a gente é criança, a gente não consegue entender isso. A gente não entende, né, qual é a dinâmica dos adultos, o que está acontecendo, e isso leva para esse lugar de valor interno. Então, muitas das vezes, essa dor ela é vivida de uma forma muito intensa, porque a gente está ainda entendendo que isso é um sinal do meu valor. E não é. E é por isso que a gente precisa de profissionais, né, pessoas para ajudar a gente a olhar para essas questões e entender, né, curar essas questões do nosso passado, da nossa infância, e para que isso não afete a gente nas relações que a gente vive no dia a dia, né? Legal. Ô, Nayara, tem um comentário aqui da Suleika também. Nayara e Ed, que live top, viu? Eu também gostei muito. E como passa voando o tempo, né, Nayara? Nossa. Olha só. Tem um comentário também que eu queria fazer aqui, Nayara, que você acabou comentando no início, que 80% dos abusos são cometidos do homem para a mulher. De 10 relacionamentos, de 10 mulheres que se relacionaram, 8 já tiveram relacionamentos abusivos e tóxicos. Então, de todas as mulheres que já se relacionaram na vida, 8 delas já passaram por uma relação que foi tóxica ou abusiva. Mas, ou seja, pode ocorrer também aí do homem estar no relacionamento tóxico ou abusivo, ou mesmo os relacionamentos homoafetivos, correto? Pode. É muito... Porque normalmente, quando a gente está falando de relacionamento heteroafetivo, existe essa ideia, né, dessa dinâmica do homem sendo abusivo com a mulher, e que é muito comum por conta de como fomos socializados, enquanto homem enquanto mulher. Então, o homem nesse lugar de poder, nesse lugar de que manda, nesse lugar que faz, e a mulher tá lá para servir, né? Que tem um recorte do machismo influenciado. Só que isso não é algo que é exclusivo dessas relações. Existem sim relacionamentos heteroafetivos em que a mulher é abusiva com o homem, em que a mulher entra nesse papel. Ela já pode ter sido né, abusada em uma outra relação, isso é muito comum, né? A mulher ter sido abusada numa outra relação, e para não ser abusada nessa próxima, ela se torna a abusadora. Então é ela que manipula, é ela que cria empecilhos, é ela que cria situações, é ela que cria todo esse momento de coerção, né, em cima do relacionamento, de ameaça, de separar a pessoa, né, às vezes um ciúme extremo, né, e não quer permitir o outro viver outras coisas. E o que é interessante é que isso não é só nas relações heteroafetivas, né? Em relações homoafetivas também existe isso. Eu já recebi relatos, né, de homens gays que se relacionavam e que viviam esse tipo de relação, em que tinha esse lugar de impedir a outra pessoa de sair, de manipular, de fazer chantagem, de criar uma situação para que aquela outra pessoa não quisesse sair, né, se sentisse mal, se sentisse culpada, se sentisse inferior. E eram 2 homens. Assim como quando tem 2 mulheres. Então isso não é algo que é exclusivo dos relacionamentos heterossexuais, do homem para com a mulher. É uma dinâmica, e aí de novo, é uma dinâmica sistemática da forma como a gente se relaciona na sociedade de hoje, que precisa ser olhada. A gente precisa estudar, entender e olhar para quebrar esses padrões, sabe? Porque isso é muito forte, assim, Ed. Eu até queria que você falasse um pouco mais, assim, né, dos atendimentos que você fez, das coisas que acontecem no teu dia a dia, como que isso chega para você, né? Se você na tua atuação, porque eu trabalho muito com mulheres, né? Então o recorte que eu tenho ele é muito maior, mulheres nesse lugar do que homens. Chega bastante, né? Muito comum. Só que na perspectiva que, por exemplo, quando chega uma queixa, por exemplo, que a pessoa quer fazer uma terapia de casal, na abordagem que a gente faz com a hipnose, a gente vai tratar as 2 crianças. Então, primeira coisa, se nunca fez terapia individual, é terapia individual. É primeiro tratar a criança ferida de cada um, porque igual você falou no início, às vezes o relacionamento chega a um ponto que tá 2 crianças pirracentas ali convivendo. Então, a gente
dá um tratamento individual ali para cada pessoa, né? Faz separadamente ali as sessões, e aí depois a gente constrói ali uma questão mais voltada ao casal, né? Então a gente sempre trabalha com essa perspectiva em primeiro lugar, de sempre trabalhar a criança ferida primeiro, para depois o casal. Né? Totalmente, totalmente. A abordagem que eu faço é de fortalecer o vínculo, estabelecer acordos de comunicação, mas chega uma hora que precisa acontecer esse encontro individual para aprofundar cada um entender as suas questões, para daí realmente ter uma conversa a nível mais maduro, né? Um conseguindo reconhecer a criança do outro, né? Cada um se reconhecer a sua criança e reconhecer a criança do outro que está ferida ali também. Tem um outro padrão também, e esse padrão que eu vou falar aqui agora, ele é comprovado através de evidências científicas. Eu vou citar aqui até uma publicação, eu já fiz até um post aqui com essa publicação, que é um boletim epidemiológico que foi publicado pelo Ministério da Saúde em fevereiro de 2024, que mostra, Nayara, um aumento do número de notificações de violência sexual contra criança. Está aumentando ano após ano, com exceção do ano de 2020, que foi o ano da pandemia, no qual eu acredito que teve uma distorção, né? Na pandemia, muita coisa ficou distorcida em termos de estatística, em termos de epidemiologia, né? Foi um ano bem atípico, né? Os dados só não chegaram, né? Não diminuiu, é que os dados não chegaram, Isso. Não deveriam chegar. Mas se você ignora o ano de 2020, você vê que 2021 volta a crescer. Então, assim, o que eu quero trazer com esse dado aqui? Que muitas vezes aquela pessoa que chega ali, uma pessoa adulta que chega com a demanda ali, qualquer demanda emocional que seja no relacionamento, seja na vida profissional, na vida financeira, em alguma área que está travada, quando você vai ver lá na infância, tem um abuso lá, sabe? E isso é uma das coisas que mais mexe comigo, né? Saber que a gente vive num mundo onde crianças, né, sofrem esse tipo de abuso. Um ser indefeso, né, que não tem como se defender, vai um filho da mãe de um adulto lá e comete vários tipos de abuso contra a criança. Então esse é um padrão que eu percebo que é muito comum. E aí chega na vida adulta, nos relacionamentos amorosos, a pessoa vai se deparar com um abusador, né, um cara que quer fazer ali uma demonstração de poder no relacionamento e acaba indo tudo por água abaixo. Porque a pessoa ela não tem outra referência, né? Ela vai entender que aquilo é a forma de se relacionar, mesmo que de forma inconsciente. E é por isso que um dos meus estudos é com relação à educação positiva, à educação respeitosa de crianças, porque se a gente não mudar a forma como a gente está agindo, não só com as crianças, né, mas na nossa vida hoje, agora, a gente não vai conseguir colher e viver relacionamentos que sejam saudáveis daqui para frente. E se a gente quer quebrar esse ciclo, a gente precisa começar a fazer isso agora. Primeiro com a gente, né? E aí depois com quem tá na nossa volta. Sim. Ô, Nayara, recapitulando aqui então, quando eu te perguntei lá o que fazer quando você percebeu os sinais de que você está num relacionamento ali tóxico ou abusivo. Se acolher, não julgar. Você deu a sugestão também do filme Fuja, né, para ampliar a nossa, fazer uma expansão de consciência aqui da nossa compreensão e, se necessário, buscar ajuda. Mas e quando, vamos supor, você percebe que outra pessoa está num relacionamento abusivo, o que você diria? É um caminho bem parecido. Porque o que acontece? Normalmente, quando essas pessoas elas falam que estão vivendo isso, quem tá fora, muitas das vezes, ou acontece que nem você falou, não acredita. Por quê? O relacionamento pra fora pinta embora daqui é maravilhoso, né? Ninguém gosta de mostrar que a relação não tá boa. Então tem esse lugar. Mas também tem um lugar de, muitas das vezes, a pessoa perceber que isso tá acontecendo e tentar avisar a pessoa. Tentar falar pra ela, falar, olha, isso não é legal, hein? Olha, isso aí não sei o que, hein? E aí a pessoa, ela se sente com vergonha de expor. Porque ela vai tomar uma chapuletada. Ela fala, como é que você não viu? Então, quando alguém vem te conta sobre uma situação que é assim, a primeira coisa também é não julgar. É acolher. É falar, olha, eu não consigo nem imaginar como você tá se sentindo, mas eu vejo que você tá muito triste, muito abalada. Eu tô aqui pra você. O que você precisa? Porque muitas das vezes, principalmente quando a gente fala de relacionamentos abusivos que estão no estágio mais avançado e a mulher ainda não consegue sair desse
lugar, ela precisa ter alguma outra relação de segurança para começar a falar sobre isso, para ela conseguir trazer isso. Então é muito importante que, se você é uma pessoa que está sendo vista como alguém de confiança, de alguém que está vivendo algum tipo de relação assim, o mais importante é você acolher e mostrar que você pode ser, sim, um ponto de confiança para que essa pessoa possa sair dessa situação, né? Legal. Interessante. É. Bom, deixa eu dar um recado rapidinho aqui para quem ficou até agora. Dia 20 agora, sábado, de 9 às 11h30, eu estarei em Betim, realizando lá uma oficina de renascimento. Essa semana aqui eu devo postar o link do Simpla, é só adquirir o ingresso lá. É um evento que vai estar com uma condição aí muito especial. A gente vai fazer um valor bem diferenciado, bem abaixo do que geralmente a gente pratica no mercado. Então, não há desculpa de valor financeiro, porque tá uma pechincha mesmo, tá bom? Então fica o convite aí. Vai ser lá no espaço do Projeto Sonharte, lá em Betim, no bairro Santo Afonso, lá na comunidade de Santo Afonso, em Betim. Tá? Então a prioridade é para as pessoas que fazem parte lá do projeto, né? Mas a gente deve abrir aí também para a comunidade, pessoas que moram próximo, ou mesmo quem é de BH aqui e região, quiser participar, a gente vai divulgar aqui o link. Só mais um comentário também, Nayara, que eu queria pontuar aqui, que você já falou também no início, mas é fazendo essa conexão com o título da live, né? Que é o doce e amargo do abuso, né? Que o abusador, ele geralmente, ele vai tratar bem a maior parte do tempo, né? E vai dando as alfinetadas aí dentro do relacionamento. Mas a gente já falou um pouquinho aí sobre isso, né? Você tem mais alguma coisa que você queria comentar? Olha, é falar para que quem se perceber, porque pode ser que você não esteja vivendo isso hoje, mas que você já tenha vivido isso. E perceber e se dar conta disso também é bem desafiador, né? Também é difícil, depois que você passa por isso, achando que aconteceu e você não entende direito o que aconteceu, tomar consciência de que você viveu uma relação assim também pode ser bem forte, também pode mexer, né? Também pode trazer lembranças. E isso também precisa ser cuidado, isso também precisa ser tratado. Então não é porque você não está vivendo hoje uma relação assim que você não deveria olhar para isso, porque, como o Ed trouxe também, isso vai repercutir em outro momento da sua vida, isso vai trazer consequências para outro momento da sua vida. Então é muito importante buscar ajuda, falar sobre isso. Hoje em dia a gente está, né, eu acho ótimo que cada vez mais a gente está falando sobre esse assunto. Tudo que é tabu tende a ser repetido. Então vamos falar sobre, vamos quebrar essa corrente, vamos trazer isso à tona. Procure alguém da sua confiança que você possa falar sobre isso, ou procure um profissional para lidar com essas feridas que podem estar ressurgindo, principalmente depois dessa live, depois de entrar em contato com essas notícias, né, que estão agora, tanto do casamento às cegas, quanto tanto da traição. São coisas que podem mexer bastante, então procure ajuda. Legal. Eu queria também compartilhar aqui uma dica, se vocês me permitem, olhando aqui para a minha própria história. Em determinado momento, né, Nayara, aqui no meu último relacionamento, para quem não sabe, eu tive 2 relacionamentos de 10 anos, né, com a minha primeira esposa eu tive um filho, e com a segunda esposa eu tive 2 filhos. No segundo caso, eu fui afastado aí dos meus filhos. Hoje eu não tenho muito contato com os meus próprios filhos. Que é uma situação de alienação parental que em outro momento a gente pode aprofundar. Mas o fato é que eu estava gastando todo o meu dinheiro no litígio judicial e não resolveu o meu problema, trouxe somente mais desgaste e depois eu ainda tive que recorrer às terapias, porque a medicina tradicional também não resolveu o meu caso. Busquei ajuda com um psiquiatra, com um psicólogo, passei em 3 psiquiatras diferentes, os 3 me diagnosticaram com transtorno ansioso e depressivo e me medicaram com esse escitalopram, que eu não me sentia amparado, acolhido ali com aquele tratamento. Daí foi quando eu resolvi buscar a terapia de renascimento, depois a hipnose, né? E foi ali que eu encontrei um acolhimento. Ou seja, eu gastei muita grana com o judiciário, né, com o advogado, pagando honorário, e depois também eu gastei uma boa grana com as terapias. Então, se eu pudesse dar um conselho aqui para quem está nesse dilema aí, se vai brigar na justiça ou se vai fazer uma terapia, eu diria, faça terapia, porque eu já passei por isso. Então fica essa dica aí, Bom, tá?
certeza. Nossa, Ed, posso fazer um complemento? Pode. Eu tenho uma advogada que ela é minha parceira e ela trata muito da parte familiar, né? E ela traz exatamente isso, que muitas pessoas vão tentar na justiça tratar questões que são terapêuticas, que são questões delas entenderem o que elas querem, delas entenderem aonde que machucou, delas entenderem o que elas precisam. Então, realmente, se você quiser fazer esse processo de uma forma que seja menos, que vai ser doloroso, né, mas que seja menos desgastante, com certeza começar com processos terapêuticos vai ser muito melhor, para que quando você chegue nessa parte judicial, você já tenha mais clareza, mais consciência daquilo que é importante para você, do que você quer, né, até onde você está disposto a ir. Então, com certeza faz muita diferença. Então, achei ótima a sua dica. Você quer falar aí o perfil dela, o nome dela? Ou depois você me passa que eu divulgo aqui também. Gabriela Ferreira.adv, se eu não me engano. Ela é ótima. Gabriela Ferreira. Isso. Vou anotar aqui, qualquer coisa depois eu te peço. Já fez live juntas também, falando sobre contrato de namoro, né? Que é também uma outra modalidade que está surgindo hoje dentro dos relacionamentos, bem interessante. Mas parecidos assim com o que você trouxe, né? De entrar no judiciário e ficar muito tempo para resolver, porque as pessoas não entendem aquilo que elas precisam trazer e o que é importante para elas, né? Então fica muito desgastante mesmo. Não resolve, é simplesmente ridícula, né, a atuação do judiciário. Eles não dão conta, a verdade é essa. É muito desgastante. Não. Por isso que ela também é muito focada nessa parte de mediação, de entender as partes, para resolver isso antes de chegar no juiz. Porque ela falou, enquanto a gente... Depende... O poder está na nossa mão. A hora que vai para o juiz, não está mais na nossa mão. Então, vai depender do tempo deles, da decisão de outra pessoa, sabe assim? Eu digo que é aquilo, né? Que tem que chamar a mãe e o pai para resolver quem tá certo, sabe? Ao invés de cada um entender qual é a sua responsabilidade. Então, é bem desgastante mesmo. E é, com certeza, o melhor caminho, é isso que você trouxe. Entendi. Nayara, maravilha. Olha, eu queria te agradecer do fundo do meu coração. E eu queria dizer que, já aproveitando esse momento para me declarar aqui, que eu tenho uma admiração muito grande por você, pelo seu trabalho, um encantamento pelo trabalho que você faz aqui, as postagens, eu te acompanho aqui. Desde que nós nos conhecemos lá na imersão Eu Te Vejo, aí em Florianópolis. Então, eu queria te agradecer por esse riquíssimo conhecimento que você trouxe aqui hoje para a gente. E quero abrir aí o espaço para considerações finais, já te agradecendo. Ed, eu que agradeço demais. Foi um encontro muito, muito maravilhoso. Sempre agradeço a Fabiana por ter criado essa conexão, né? Que foi através dele que a gente se conheceu. E eu fico muito feliz de poder ampliar essa mensagem, né? Desse lugar de procurar ajuda, da gente olhar para nós, da gente trabalhar esse lugar nosso. Que muitas das vezes as pessoas investem muito, né, no advogado, investem muito no curso, investem muito em outras áreas da vida e não investem no seu próprio autoconhecimento, no seu processo de cura. E eu acredito que o nosso propósito de vida aqui é evolução pessoal. É a gente entender o que a gente acredita, é a gente viver aquilo que a gente acredita, é a gente ser a nossa versão mais autêntica. Então eu agradeço muito ter profissionais como você que também contribuem para que as pessoas possam ver de uma forma que seja autêntica e cada vez melhor. Então, estou muito grata, muito feliz com essa nova parceria. E essa live, né, gente, que foi enorme, nem quando a gente viu já tinha passado E foi para mim, Nayara, foi uma live às cegas, né? Porque eu não estou te vendo até agora. Putadinho, ele não tá me vendo, me arrumei todo, Ed, mas muito obrigada. Obrigada pela sua resiliência, mesmo não enxergando, não vendo. Mas eu consegui me conectar aqui com o assunto, com você. Peço perdão se eu te interrompi algumas vezes. Às vezes eu acho que eu sou igual o Faustão, né, Nayara? Eu fico me policiando aqui para não interromper, mas eu fico curioso, interessado, né? Então, eu acho que faz parte. Tranquilo, Ed. Sem ver também é mais difícil, né? Porque você não vê se a pessoa vai continuar. Não vejo a expressão. Mas é isso, querido. Ó, um grande abraço. Muito obrigado aí mais uma vez. Obrigada. Gratidão a todo mundo que assistiu essa live, que participou, que comentou. Foi muito rico essa troca.
Um beijo para você. Posteriormente, se a gente colocar aqui no YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube, eu te peço para deixar um comentário aqui dizendo o que você achou. Deixa um like e compartilha com aquela pessoa aí que você tá vendo que está no relacionamento tóxico ou abusivo. Se Beleza? quiser saber mais sobre o trabalho, é só seguir o Nayara Rosa Mentora aqui no Instagram. Muito bem. E aqui, @terapia de renascimento. Fechado. Valeu! Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.